mais um programa Norte em Ação, através do canal 6 da NET e do canal 6 da NET Digital, também da rede mundial por meio da PoaTV.net, da PoaTV.tv e da PoaTV.org. Vários canais de acesso, inclusive no seu celular, nesses mesmos endereços. Você acompanha com exclusividade total toda a nossa programação. Quero aproveitar e deixar aí nosso telefone, nossos e-mails para você começar a interagir com o programa, encaminhar as sugestões de pauta para a nossa produção. Também, é claro, participação aí dentro do quadro Ação Solidária, do Ação Empresarial, o quadro Aluno Doutor, enfim, de todo esse universo fantástico que a gente coloca à disposição aí da nossa comunidade. O telefone, como está no rodapé do vídeo, é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nossos e-mails, alodoutor@ig.com.br e tradicional zona norte @fop.com.br. Então, além das entrevistas exclusivas, você vai poder acompanhar... Elas não têm um projeto de vida, né? Elas vivem aqui e agora. Então, uma pessoa que assalta um ambiente, né? Ela, na verdade, ela tem aquele dinheiro, enquanto ela não gastar, quando ela gasta, ela comete... Para você manter a sintonia, estamos preparando mais um programa especial e quero lembrar que estamos aqui no Centro Espanhol, dizer que o Centro Espanhol coloca à disposição da nossa comunidade seus salões para festas e eventos. Então, se você pensou em casamento, pensou em formatura, pensou em comemorar bodas de prata, bodas de ouro, ou aquele aniversário, aquele momento especial, certamente aqui no Centro Espanhol você vai encontrar salões para essas comemorações. Anote aí o endereço para você conferir e conhecer em loco toda a infraestrutura do Centro Espanhol, Travessa Sul, número 102, esquina com a Rua Portugal, no bairro Higienópolis, aqui em Porto Alegre. O telefone para você fazer contato com a Secretaria é o 3342-5990, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então continue ligado que no Centro Só a gente volta. A PAI apresenta reforços na seleção de operadores de telemarketing. Ligando pra você e pra vizinha, o Rafael Moura vai ser franco, quem sempre soube jogar na linha. Vai ter que arrecadar pro nosso banco. Ajude-me a arrecadar mais que o Zé Roberto para os projetos educacionais, profissionalizantes e recreativos da PAI. Ligue 2102-0218 e faça sua doação. Volta, um programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora Simone Lemes, ela que é psicóloga, especialista em psiquiatria clínica e forense, e participa mais uma vez aqui conosco hoje para falar sobre os aspectos psicológicos da violência, né? A violência do dia a dia, uma série, né, de situações que se montam aí e até coisas aterrorizantes, né, que vêm acontecendo no mundo moderno e que as pessoas, né, para lidar com essa situação, têm de realmente se preparar. E é nesse sentido que nós vamos conversar com ela. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Nós é que ficamos felizes em mais uma vez tê-la aqui conosco e ainda mais para falar de algo que realmente tem preocupado muito as pessoas, que é a questão da violência e seus aspectos psicológicos, que realmente um evento, né, um furto, um assalto, uma colisão, né, dentro do trânsito, tem uma série de situações que realmente hoje acontecem com mais frequência e que precisam ser trabalhadas e que têm reflexo, né? Nesse sentido, então, doutora Simone, que eu gostaria que a gente ingressasse agora e, claro, passasse essas informações para o pessoal que está lá do outro lado, porque a gente sabe, né, da nossa realidade hoje, né, e como é difícil realmente conviver com isso. Claro. Bom, que a violência, ela cresce a cada dia, isso já é uma coisa constatada, certo? A grande preocupação nossa é como lidar, né? Ou seja, quais são os aspectos psicológicos e o que fazer após uma situação, como tu disse, de assalto, enfim. Tá? O que eu tenho visto, principalmente no consultório, são pessoas que chegam com sintomas de síndrome do pânico, inclusive estresse pós-traumático, depressão,
E eu gostaria de trazer hoje essa questão de o quanto é importante para, digamos, até os familiares poderem identificar isso numa pessoa, né? Digamos, enfim, filho, pai. Por que isso? Porque está muito banalizada a questão da violência, né? Então é quase como a gente estar num grupo e perguntar quem já foi assaltado? Aí todo mundo, eu, né? E uma pessoa diz para aquele que não foi, tu não foi ainda, né? Mas logo tu será. Então, assim, como é que a gente lida com isso? E mais que eu penso que é importante, né? Poder, então, como eu falei antes, identificar, porque cada pessoa ela vai lidar com aquela questão. Então, por exemplo, um pequeno furto, né? Isso não quer dizer que ele vai ser o aspecto psicológico maior do que um assalto à mão armada. Então, eu vejo assim que as pessoas, né, que estão cometendo os crimes, enfim, assaltos, elas estão cada vez mais destemidas, né? E elas não... o que está acontecendo? As pessoas elas estão se fechando cada vez mais com medo. E o ladrão, no caso, né, ele está cada vez mais não se importando. E uma coisa interessante que eu vejo também é as pessoas, por exemplo, quando se deparam com um ladrão, que ele está, digamos, com uma arma, mas não fez absolutamente nada em termos de violência com aquela pessoa. E essa pessoa, então, que foi vítima, ela diz, bom, melhor ele do que uma pessoa que está sob efeito de drogas. Quer dizer, ainda assim, né, a violência ela é igual, mas a gente ainda fica feliz porque poderia ser pior. O que, como eu falei, a gente se depara no consultório são pessoas que vão se isolando, né? Então, elas não vão mais, não têm mais coragem de sair de casa. E se isso não for identificado, vai causar um transtorno, porque, na verdade, infelizmente, a violência ela está aí. É difícil, né, a gente, digamos, conseguir, né, vencer isso, por mais que possa ser uma visão pessimista, mas como a gente vai lidar com isso é o que mais importa, né? Realmente tem, como a senhora bem disse aqui, tem a questão do pessoal sempre procura os atenuantes, né, para justificar uma situação como essa, que na verdade não tem justificativa. Essa é a grande verdade, né? Então, é um problema social grave, sério, que vivemos, e que, contudo, as pessoas realmente têm que se preparar para enfrentar e, evidentemente, até administrar situações como essas dentro da sua vida, de forma a que ela não seja mais atingida do que aquele agravante daquele ato, né? Aquele ato agressivo, né? De chegar e realmente a pessoa se sentir ali coagida e pressionada, né? de uma forma tal que cada um tem uma reação. E isso também tem efeitos e tem complicadores. Tem pessoas que, numa situação grave, riem, tem pessoas que ficam caladas, quer dizer, cada uma pessoa tem uma reação. E, evidentemente, que a senhora que, quando recebe dentro do consultório pessoas com esse tipo de problema, a senhora procura orientá-los. E, nesse sentido, assim, o pessoal que está nos acompanhando agora, né, que se identificou com uma dessas situações, porque tem aquelas pessoas que reagem imediatamente, né, a qualquer situação de agressão, a reação é natural dela, não tem como frear, porque é da natureza dela. Então ela tem que trabalhar essa situação. Tem aquelas pessoas que ficam caladas, que não falam nada, tem as pessoas que gritam e tem as pessoas que realmente ficam ali congeladas com a situação. Paralisadas, né? Quando a gente pensa, né, no assalto, então, propriamente, eu já, digamos, já tratei assim de pessoas, né, que tiveram essa reação. Então vamos imaginar assim, por exemplo, uma mulher, né, que tem um porte físico bem mais frágil do que um homem, e essa pessoa ela literalmente reagiu, né? Bom, assustou, nesse caso ela assustou o ladrão, né, e ele então ficou preocupado e fugiu. E um outro aspecto também que eu vejo é assim, quando acontece um assalto e tem várias pessoas no ambiente. Então, assim, cada um pensa no outro. Então, assim, realmente dá muita vontade de reagir. Mas e se der errado? Entendeu? Então, o grupo, por exemplo, no trabalho,
é o que mais se pensa. Às vezes a gente nem pensa. Às vezes essa pessoa que tem esse temperamento que vai reagir, ela tem que pensar que ela corre o risco de botar o grupo, os colegas, por exemplo, né, ficar à mercê de uma reação, né, dessa pessoa que está cometendo então esse crime, esse assalto. E isso, depois que então termina o assalto, a gente vê muito, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Mas o que eu tenho detectado é justamente assim, a preocupação. Então, enquanto tem dois aspectos, enquanto o grupo se une, né, para que nada dê errado, né, então, rouba e vai embora, né, nós temos outra situação, que é muitas vezes as pessoas sendo atacadas nas ruas e ninguém faz nada. Então, quer dizer, o que acontece? Por que as pessoas não param? Até recentemente, né, eu vi uma situação em que uma pessoa estava na rua, uma mulher, e simplesmente chegou uma pessoa completamente descontrolada, ela não estava armada nem nada, mas ela começou a agredir essa mulher, né, fisicamente, e a pessoa dessa mulher cair no chão e ser chutada, enfim. Depois de passar assim, aproximadamente, acho que uns 10 carros, um parou. Então, o que leva essa questão dos aspectos psicológicos, né, com relação... Por que uma pessoa pensa na outra, pensa num grupo, e aquela outra, vendo uma situação, porque se todo mundo se unisse, não é uma questão assim de a gente reagir, mas se todo mundo se unisse, eu acho que seria bem diferente, né, o resultado. Os ladrões, eles estão acostumados a entrar, né, invadir o espaço nosso, e o grupo, já até por orientação, né, da polícia, e a gente realmente respeita isso, mas quando a gente pensa no aspecto psicológico, a gente vê, né, o quanto as pessoas estão intimidadas e o quanto realmente a gente dá valor para a nossa vida, né, de pensar que por causa de uma situação tu pode perder a tua vida. Então, eu acho assim, bastante complicado. Já no consultório, então, a gente tem que verificar, o profissional da psicologia, né, da psiquiatria, até que ponto essa pessoa, na verdade, não está precisando, além de um tratamento psicológico, que seja ministrado, né, uma medicação. Porque essa pessoa, então, que está com taquicardia, ela está ansiosa, ela não consegue mais trabalhar, ela tem medo, ela não quer sair de casa. Muitas vezes um ansiolítico, né, poderia ajudá-la. Então, assim, os colegas, né, que estão junto com essa pessoa, os familiares, né, tem que ficar atento. Já que a gente não consegue resolver a questão da violência como um todo, então a gente tenta ajudar aquela pessoa que está mais próxima e que sofreu um assalto, né. Realmente tem situações bem críticas e complexas nesse contexto todo, e avaliar isso é fundamental. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, doutora Simone, em seguida a gente retorna, inclusive, observando os aspectos da sua especialização, da psiquiatria clínica e forense, também com relação a essas pessoas que praticam esses atos. Né? Seria interessante também a gente falar sobre isso. Com certeza. Então, fica aí nosso convite para você manter a sintonia, que no instante só a gente volta. Eu sou o guri de Uruguaiana e estou aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas. E pior, usando na cancha de futebol. Tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licurgo, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade. Voltando com a infância brasileira. Aqui nos ajudamos como irmãos. No final todo planeta. Passamos juntos nós com emoção. No futebol da caridade é assim. Aqui nos ajudamos como irmãos. No final todo planeta. Estamos de volta, continuamos aqui com a doutora Simone Lemes, hoje falando sobre os aspectos psicológicos da violência, né, e que na atualidade realmente nós nos deparamos com uma série de violências, e até aquelas violências mais sutis,
que também acabam agredindo psicologicamente as pessoas, e as pessoas que estão aí no dia a dia também cometendo crimes e violência de maneira exacerbada. Hoje referencia-se muito a droga, né, como um facilitador nesse sentido, até motivador. E eu gostaria então, doutora Simone, que a gente entrasse agora nos aspectos dessa avaliação do outro lado da moeda, Claro. das pessoas que realmente praticam, né, essa violência, que realmente acabam agredindo as pessoas dessa forma tão contumaz e contundente, né, e que realmente, né, acaba trazendo uma série de problemas para a pessoa que é vítima dele. Certo. Essa questão da violência, ela não está só relacionada, até como tu falou, com a questão das drogas, né? Mas muitas pessoas que entram nessa vida da violência, elas é muito mais fácil, o dinheiro é mais fácil. Então, se tu conversar com alguma pessoa, né, digamos assim, que está cometendo crime, principalmente em clínicas, né, de reabilitação, enfim, elas vão dizer, não, mas eu não vou trabalhar por um salário mínimo. E isso aí é uma coisa que foge, né, da nossa, digamos, realidade, porque todos nós trabalhamos, né, e a gente sabe o quanto é duro e quanto é difícil a gente juntar aquele dinheiro, né, para fazer alguma coisa, enfim, algum projeto de vida. E essas pessoas, elas não têm um projeto de vida, né, elas vivem aqui e agora. Então, uma pessoa que assalta um ambiente, né, ela na verdade ela tem aquele dinheiro, enquanto ela não gastar, quando ela gasta, ela comete de novo. Então, como as pessoas elas estão se intimidando cada vez mais, cada vez fica mais fácil. Outro aspecto são as questões sociais, né, que inclusive a gente sabe que no nosso país é bastante complicado isso, né, as estruturas então também familiares, elas contribuem para isso. Mas assim, também a gente não pode colocar tudo isso como uma causa, né? Porque eu acho que nós temos que pensar, né, o que leva então essa pessoa a cometer um crime, né, um assalto, e a outra pessoa que tem uma vida mais, digamos, mais humilde, que também, digamos, ela tem uma vida mais de acordo com a sua realidade. Exatamente, né? E ela não comete isso, né? O que a gente tem visto, assim, vamos falar um pouquinho dos psicopatas, né? Psicopatas, claro que isso é uma coisa importante eu falar para vocês, e que as pessoas têm esse mito de achar que todo psicopata, ele mata, né? E ele, digamos, comete algum tipo de crime. Isso não é verdade, tá? Existem pessoas que estão no nosso dia a dia e que, se a gente observar, elas têm características de psicopatia. Mas, assim, o que mais, assim, nós podemos ter como uma identificação, né, de uma pessoa que comete um crime e ter essa característica de psicopatia? Ela não demonstrar nenhum tipo de sentimento, né, nem culpa. Porque, assim, existem pessoas que não estão, então, com efeito de drogas, e que tu percebe aquela pessoa nervosa, né, com a arma, enfim, mas tu vê algum tipo de reação. O psicopata não, ele vai literalmente fazer aquele assalto, ele não demonstra nenhum tipo de sentimento, né, e isso intimida cada vez mais, é quase aquela questão, tipo assim, ele não tem nada a perder. Então, tu não consegue, assim, ver por trás daquela pessoa, né, que ele realmente pode, vamos dizer, no assalto, tirar ou não, né? Então, cada vez mais a gente está, assim, com tipos de pessoas com patologias, né? Então, desde a patologia das drogas até patologias, né, propriamente ditas, né, até de personalidade. E é evidente que na hora a gente não vai avaliar isso, né? Aquela pessoa está assim, enfim, aquela pessoa tem aquele tipo de personalidade. Mas os estudos têm mostrado isso, né? Que a sociedade está se escondendo e eles estão cada vez mais aparecendo. E outra questão, a gente pode observar no nosso dia a dia, as casas, né? Cada vez mais as pessoas elas estão se fechando, elas estão se gradeando, elas estão com alarme e ainda assim é pouco. Então, o que vai acontecer enfim, adiante, a gente realmente não sabe, né? Mas, né? Mas de fato a gente tem que falar muito sobre isso, provocar essa situação, até porque os governos, né, que têm aí essa responsabilidade de dar segurança a todo cidadão, e todo cidadão também tem essa obrigação de estar aí
contribuindo nesse sentido, e claro que o trabalho todo tem que ser direcionado. A gente pensa, evidentemente, em buscar soluções para cada um desses problemas. Inclusive, hoje, observando esses aspectos psicológicos da violência, que também são casos assim que realmente nos remetem a uma série de reflexões. Nós falamos aqui na violência de assalto, nós temos a violência no trânsito também, que não fica muito atrás dessas questões e que impactam também a vida das pessoas, né? Então, tem muitas coisas que realmente a gente deve rever, né, e discutir com a sociedade para buscar realmente algo que venha, né, a dar solução a esses problemas, porque nós sabemos que existem países, e eu conheço lugares fora daqui, que não tem nada disso. Exatamente. É uma questão cultural. Eu posso, inclusive, citar o Japão. O Japão é um exemplo clássico de tudo isso. Lá não existe, não há esse tipo de violência. Há um respeito, o índice de violência deles lá é baixíssimo. É uma questão cultural. Então, a questão da educação, ela tem que ser muito bem trabalhada também nesses aspectos. Mas, assim, doutora Simone, eu só provoquei isso tudo realmente para buscar mais algumas observações suas, e nós estamos chegando aos minutinhos finais, né? Então, eu gostaria, então, que nessa conclusão, a senhora ingressasse já com essas observações também, com relação à questão do trânsito e à questão cultural, que são fundamentais aí da gente também trabalhar e ter, né, no nosso dia a dia, porque hoje, para transitar em Porto Alegre, está cada vez mais complicado. É verdade. Eu lembro de um desenho da Walt Disney, em que o personagem Pateta, ele é extremamente calmo, entrava num carro, e aí, gradativamente, ele ia se transformando, né, ficando extremamente agressivo. Bom, o que acontece hoje é que tem pessoas que, literalmente, elas lidam com a questão de dirigir como se fosse uma arma. E assim, a gente vê muitas cidades aqui no Brasil mesmo, em que a gente, por exemplo, dá um sinal, né, para entrar, vamos dizer, à esquerda, uma pista, 3 pistas, e as pessoas, elas dão a passagem. Aqui em Porto Alegre eu tenho notado que as pessoas não dão, é quase assim, é uma briga, né? Assim, as pessoas, elas ficam disputando espaço, né? E assim, quantas questões assim de brigas no trânsito, literalmente, de parar os automóveis e brigarem, pessoas que estão armadas. Quer dizer, o que eu diria para vocês, né, nesse caso, é a gente poder ter cuidado e aí pensar quem é que está do outro lado, né, do volante. Diferente de nós, por exemplo, né, que a gente tem, então, um pensamento de pegar o carro literalmente como um transporte, outras pessoas não. E como a nossa cidade cada vez pior, né, assim, o trânsito, então mais e mais vai acontecer casos assim. E em relação também a outros países, né, eu também assim, sei de lugar, fui para o Canadá, né, em que uma sobrinha minha, eu queria só dar um exemplo, ela foi para o Canadá e foi estudar, e ela então ficou numa casa de família, e ela, claro, voltava à noite, né, e perguntou então para a dona da casa se não tinha problema, né, o horário. Aí a dona da casa disse não, nesse período da temporada os ursos estão dormindo, né? Então assim, quer dizer, uma coisa completamente diferente, a gente não tem noção, né? Então, assim, o que eu gostaria de deixar, assim, uma mensagem para vocês, né, para a gente poder, então, cada vez mais, por mais utopia que possa parecer, se unir, respeitar, assim, as situações em que a gente corre o risco e respeitar também até no sentido, assim, ó, de pensar quem é que está atrás daquele volante, quem é que está atrás daquela arma. A nossa vida, ela vale muito, muito, e não é por segundos, né, que a gente vai deixar, então, de perder uma vida, né? Sem dúvida, eu acho que é uma mensagem importantíssima essa que a senhora coloca aqui no final do programa. Sim. E queremos mais uma vez agradecer pela sua participação e dizer que a doutora Simone Lemes, né, que é psicóloga, especialista em psiquiatria clínica e forense, se coloca à disposição para estudar mais questões. Eu sei que você que está nos assistindo nesse momento, que passou por um episódio aí de violência, seja ele qual for, e que de alguma forma lhe afetou, com certeza, né, as orientações da doutora Simone vão contribuir nesse sentido, e ela se coloca à disposição. O telefone para você fazer contato é o 3022-5242, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, doutora Simone, mais uma vez, muito obrigado. E você que está ligado com a gente, fica aquele convite especial para manter a sintonia, que no instante só a gente volta.
Apai apresenta reforços na seleção de operadores de telemarketing. Ligando pra você e pra vizinha, o Zé Roberto vai ser franco, quem sempre soube jogar na linha. Vai ter que arrecadar pro nosso banco. Ajude-me a arrecadar mais que o Rafael Moura para os projetos educacionais, profissionalizantes e recreativos da APAI. Ligue para 3225-8217 e faça a sua doação. Quero agradecer a você que está sintonizado no programa Norte em Ação. Nosso muito obrigado pelos seus telefonemas, pelos seus e-mails, pelo seu carinho especial de estar aí aumentando cada vez mais a nossa audiência. Quero lembrar que o programa termina, mas você pode continuar mantendo contato com a nossa produção, bastando ligar para o telefone que aparece aí no rodapé do vídeo, o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, ou então escrever para um de nossos e-mails. alodoutor@ig.com.br e o tradicional zonanorte@pop.com.br. Através desse telefone e desses e-mails, você encaminha sugestões de pauta para o programa, perguntas para o quadro Alô Doutor, questões para o pedido de providência e também a sua participação na atuação solidária, do ação empresarial e do quadro Educação. E um outro canal de acesso é o nosso blog. Anote aí, maispontual.com.br/Norte em Ação, sem o cedilho e sem o tio, é claro, né, para você interagir e também participar lá, encaminhando sugestões para a nossa produção. E o Facebook está bombando, você também pode estar lá encaminhando, né, também sugestões e participando e interagindo. Anote aí, facebook.com/claudiocesar.freitas. Então, nosso muito obrigado a todos e até amanhã.